Olá, meu nome é Jonathan, eu trabalho na empresa Café Qualitá e, seguindo a apresentação da máquina modelo XSH5, nós vamos aprender agora como fazer o abastecimento de insumos nos potes. Primeiro processo, abrir a tampa frontal da máquina, ou porta frontal. Levanta-se a tampa superior e escolhe-se o pote do insumo o qual se pretende reabastecer. Verifique se a chamada calha está com a sua portinha fechada. Você vai ver que tem uma portinha geralmente de cor laranja, algumas máquinas têm a portinha com a cor vermelha. Ela tem que estar fechada, caso tenha algum insumo dentro do seu pote, para evitar sujar a máquina, certo? Levanta-se um pouquinho e retira-se o pote de insumo. Esse abastecimento sempre tem que ser feito fora da máquina. Primeiramente por uma questão de higiene. Se você for abastecer diretamente em cima da máquina, acaba caindo um pouquinho fora. O próprio pó, por exemplo, do leite, ele levanta aquela poeirinha que às vezes a gente não percebe, mas com o passar do tempo, essa poeira ela vai infiltrando nos motores, no motor do pote, que é o que gira o eixo, que derruba o produto do pote, na parte traseira da máquina, onde é que se encontram os componentes elétricos e eletrônicos. Isso, com o passar do tempo, pode causar alguns problemas de ordem elétrica na máquina. Então, sempre tirar o pote para fazer abastecimento. Você vai retirar o pote, tira a tampa, certifique-se mais uma vez de que a calha está fechada para não cair fora o produto e abasteça. Você vai abastecer o pote, preferencialmente, se fizer o abastecimento uma vez só por dia, coloque o chamado consumo do dia. Por exemplo, assim, procurar sempre deixar uns 2 ou 3 dedos abaixo, no mínimo, tá? E botar o consumo do dia. Se você não tem uma demanda muito grande, dependendo do consumo que tiver durante o dia, o ideal é que se coloque sempre a metade do pote. Se você reparar aqui na frente onde é que tem a etiqueta que indica qual insumo deve ser colocado no pote, você verá que tem um risquinho. Esse é um risco que pode ser usado para ter uma base do limite, da altura, da quantidade do insumo a ser colocado. Por que se faz isso? O insumo é um pó solúvel em água. Por mais que o pote esteja fechado, com o passar do tempo, ele acaba hidratando. É um processo natural. Então, se você abastecer o pote em demasia, ele vai pesar e na parte de baixo ele acaba meio que empedrando. Essa molinha que vocês estão vendo aí dentro, ela funciona como um eixo. Ela gira e leva o pó para frente para cair no seu bocal. Se tiver produto demais, pode ser que ele acabe cavocando um túnel e não derrube o produto na quantidade necessária. Ou então, que justamente por causa do peso do produto abastecido em demasia no pote, ela acabe derrubando mais do que deveria. Como eu disse, ele acaba empaçocando embaixo com a hidratação e acaba caindo aquele carocinho. É a mínima coisa, mas a máquina ela tem uma programação que faz uma relação de quantidade versus água, quantidade de insumos versus a água, que se cair a mais, por exemplo, do que deveria, pode ser que cause entupimentos lá no copo do batedor, que é onde é que cai o pó e a água, onde é que há a mistura entre o pó e a água. Procurar então, preferencialmente, colocar o consumo do dia ou do período. Por exemplo, abasteço de manhã e abasteço de tarde. Então coloque a quantidade média que será usada na parte da manhã e à tarde faz mais um abastecimento, que é justamente para respeitar o limite, digamos assim, da capacidade do pote e da capacidade de funcionamento da máquina. Não há uma regra absoluta, exata. Isso que eu estou falando para vocês é por conhecimento de caso da nossa empresa. Os nossos técnicos trazem essas informações. Preferencialmente, abastecer somente com o consumo do dia ou do período. Se porventura, mas eu abasteci e não consumi naquele determinado período. Bom,
você vai fazer o mesmo processo. Vai fechar a calha lá na frente do... Você vai retirar o pote, tá? Ele está com o produto dentro. Suponhamos que ele está com o produto dentro que não foi consumido no período. Você vai retirar o pote com a calha fechada e vai dar umas batidinhas. Vai agitar um pouquinho o pote. Se tiver a possibilidade, quem sabe até tirar o insumo, colocar em algum vasilhame para que ele volte a espalhar, ficar soltinho, e depois colocar ele dentro novamente. Por quê? Se nesse período que não houve consumo, ele acabou hidratando mais do que deveria, ou criando aquele carocinho, paçocando um pouco, é uma alternativa que a gente tem de soltar ele sem haver desperdício de insumo. Então, sempre procurar manter esse processo. Abastecimento fora da máquina, abastecer a quantidade que se vai usar no período, que se pretende usar no período, e no caso de sobra, nunca colocar diretamente o produto em cima daquele que já estaria mais tempo. Sempre agitar um pouquinho antes o pote, dar umas batidinhas, para que ele solte, para daí então fazer o reabastecimento. Justamente para evitar esse caroço, esse paçocamento, para que não venha entupir aqui dentro da máquina. Onde é que se sobrar um pouquinho só de produto, na segunda dose posterior essa sobra vai sobrar um pouquinho mais, na terceira dose vai sobrar um pouquinho mais, assim sucessivamente, até que pode ser que aconteçam entupimentos no copo ou na mangueira. Então, procurar sempre manter essa regra. Isso serve, aqui eu estou com um pote de chocolate, isso serve tanto para o chocolate, quanto para o leite, quanto para o café, quanto para o açúcar ou para o chá. Procurar sempre abastecer com o consumo médio do período, do dia, do turno, enfim. Mantendo essas regras, obedecendo essas regras, você vai ter o melhor funcionamento da máquina modelo XSH5. Até a próxima videoaula.